passageiros. Afivelem os cintos. Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e o filme Sociedade da Neve está sendo um enorme sucesso na Netflix. O longa narra a história real da queda do voo uruguaio 571 na Cordilheira dos Andes no ano de 1972. Mas, apesar do filme ser bem fiel ao que houve na vida real, ainda assim, algumas coisas que aconteceram de verdade foram deixadas de lado. E é isso que eu te conto no vídeo de hoje, além de alguns outros detalhes dessa comovente história. E antes de mais nada, um detalhe interessante é que, para manter a fidelidade ao ocorrido, algumas partes do filme Sociedade na Neve foram filmadas efetivamente no local real do acidente lá nos Andes. No entanto, a região continua sendo perigosa. Sendo assim, nem todas as cenas puderam ser gravadas lá por motivos de segurança. Eles não iam arriscar o elenco e a equipe também, né? Eles filmaram o que podiam lá, e o resto das filmagens que envolviam eles na fuselagem do avião foi filmado em uma estação de esqui em Granada, na Espanha. E aí, recapitulando rapidamente, no ocorrido da vida real, o voo 571 transportava 45 pessoas de Montevidéu, no Uruguai, até a capital chilena de Santiago, e aí ele caiu no dia 13 de outubro de 1972. A intenção dos passageiros era participar de um jogo de rugby que aconteceria na capital chilena, só que durante a descida, o piloto Júlio César e o copiloto Dante Laguara se confundiram com a localização da pista de pouso do aeroporto de Santiago. Aí, somando o erro dos pilotos e as condições extremas da Cordilheira dos Andes, resultaram na queda do avião em uma difícil área de acesso, que nem mesmo o resgate conseguiu achar. A tragédia resultou na morte de 29 pessoas, entre jogadores do time de rugby, familiares e tripulação. E bom, a primeira coisa que foi mudada no filme é que os sobreviventes hesitaram em falar sobre o que eles comiam, porque a maioria dos eventos que se levaram após o resgate dos sobreviventes não é abordado no filme. Eles fazem um resumão só. E a relação dos resgatados com o público, por exemplo, não foi retratada como aconteceu na vida real. As vítimas hesitaram muito em contar para a mídia os métodos que eles usaram para sobreviver lá nos Andes. Inicialmente, eles relatavam para a imprensa que eles comiam comida enlatada e queijo que estavam disponível lá na bagagem da aeronave. Mas, na verdade, a gente sabe que não. Infelizmente, eles tiveram que recorrer ao canibalismo para poder sobreviver. E aí, só dias depois do resgate, que os garotos falaram a verdade, que eles praticaram canibalismo. E aí a imprensa fez uma coisa bem chata, porque na época os jornalistas criticaram veemente eles por conta disso. Aí o filme também não aborda esse lado da resposta do público ao ocorrido na Cordilheira dos Andes. Porque é claro que quando eles são resgatados e voltam para casa, eles passam por uma grande cobertura de imprensa que não foi tão respeitosa quanto a gente viu lá no filme. Lá no filme a imprensa chamava eles de milagre, viam eles como herói. Mas na vida real eles criticaram por essa questão do canibalismo. Claro, a escolha da produção da Netflix pode ter sido por abordar somente os fatos comprovados e não as acusações promovidas pela mídia. Aí, na vida real, aconteceu o seguinte: as vítimas foram obrigadas a ir a uma conferência de imprensa dias depois do resgate, e aí eles contaram sobre o que aconteceu lá. E aí a mídia massacrou os jovens pela suposta falta de explicações sobre o canibalismo e chegou a duvidar de todas as declarações dadas por eles. Certos veículos até chamaram os atos que eles praticaram de desagradáveis e antagônicos e acusaram eles até mesmo de matar os passageiros para poder comer a carne. Isso foi bem errado. Canibalismo não é certo, claro, mas diante da situação acabou tendo que acontecer. E eles não mataram ninguém para consumir a carne. Infelizmente as pessoas morreram. Então, as pessoas que morreram, eles estavam cortando a carne e consumindo para poder sobreviver. Eu, Igor, jamais julgaria essa decisão deles, porque eu não consigo nem imaginar o quanto foi difícil eles ter passado por aquilo tudo. Então a imprensa da época, na minha opinião, agiu errado sim com esse tipo de acusação. Inclusive, me conte aí nos comentários a sua opinião a respeito dessa delicada questão. E aí, muitos dos personagens do filme, os passageiros da vida real, né, eles são católicos devotos. E aí eles acreditavam que o fato deles terem praticado canibalismo resultaria em uma punição ou condenação aos olhos de Deus. E aí, em resposta a essas preocupações, a própria Igreja Católica emitiu uma advertência oficial aos sobreviventes, absolvendo eles de qualquer culpa e determinando que eles não haviam cometido pecado mortal ao recorrer ao canibalismo, claro, dadas as circunstâncias extraordinárias de sua situação.
Surpreendentemente, esse detalhe crucial foi omitido do filme, assim como as acusações da imprensa, mas eu acho que a Netflix achou por melhor não tocar nesse tipo de assunto, porque querendo ou não é delicado, até porque a maioria dos sobreviventes ainda está vivo hoje em dia, e também tem familiares e tal. E continuando, o copiloto na vida real pediu para ser morto, porque o filme mostra a morte do piloto logo após a queda, enquanto ele estava sendo interrogado pelos passageiros que estavam em desespero. Aí, em uma das primeiras cenas depois da queda da aeronave, a figura do copiloto e do piloto foram combinadas em uma para facilitar o entendimento do público. Contudo, no acontecimento real, o drama foi bem maior. O piloto real acabou morrendo pelo impacto da queda, mas o copiloto sobreviveu e acabou ficando preso entre as engrenagens do avião. E o homem que conseguiu ficar vivo por cerca de um dia implorou para os passageiros pegarem uma arma e executarem ele. E os sobreviventes recusaram esse pedido, claro, e aí ele acabou morrendo no dia seguinte. Isso nem de perto chegou a ser falado no filme. E aí o resgate dos sobreviventes no final também foi alterado, porque lá no longa é mostrado que todos os resgatados foram colocados em um helicóptero militar do Chile em um único dia. Só que na vida real, a operação para retirá-los da cordilheira ocorreu em 2 dias devido ao limite de peso dos helicópteros. A primeira viagem resgatou metade dos sobreviventes, enquanto uma equipe médica passou a noite com o restante deles e tirou eles do local no dia seguinte. E é possível que a trama tenha tirado essa parte da história real para dar um toque maior de drama à cena do resgate, com aquelas comemorações e a comoção geral das vítimas. O trio responsável por buscar ajuda nos vales chilenos foi formado pelo Roberto Canessa, o Antônio Vizintim e o Fernando Parrado. Depois de alguns dias, Vizintim retorna ao grupo deixado nos destroços e conta aos companheiros que a dupla restante tem recursos para a jornada de 10 dias. No entanto, diferente do que é apontado no filme, os sobreviventes reais não tinham nem de longe essa quantidade necessária para a jornada até chegar na civilização. O Canessa e o Parrado foram deixados com alimento suficiente para só 3 dias de escaladas e caminhada nos Andes. Então, na vida real, eles sofreram bem mais. E um dos aspectos mais significativos da trama que foi omitido em Sociedade da Neve é o fato de que, na vida real, o Roberto Canessa descobriu uma estrada enquanto caminhava para o Chile com o Nando Parrado. E aí os dois debatem sobre qual caminho seguir e aí acabam optando por continuar avançando pela montanha dos Andes. E isso foi um erro, digamos assim, porque eles acreditavam que por ali estavam muito próximos do Chile do que realmente estavam. Anos mais tarde, o Canessa disse em entrevista que todo mundo tinha sido resgatado mais cedo se eles tivessem escolhido seguir por aquela outra estrada, porque lá estava mais perto e ia chegar mais rápido na civilização. Essa dúvida dele aconteceu porque o copiloto, antes de falecer, informou a alguns sobreviventes que eles estavam próximos ao Chile, o que infelizmente não era verdadeiro. No entanto, é importante destacar que no acidente real, o piloto morreu no impacto, ao contrário do que é retratado no filme, onde o copiloto ficou ferido e morreu no dia seguinte. E aí foi com essa informação que o piloto tinha dado que o Nando e o Roberto decidiu fazer essa subida nos Andes para encontrar a civilização. Só que aí é quando eles descobrem que eles estavam muito mais longe do que imaginavam. E outro detalhe crucial da vida real que foi oculto do filme é o fato de que antes do acidente é que eles não voaram direto ao destino deles. Antes da queda, o avião passou uma noite em Mendonça, na Argentina, devido justamente às preocupações com as condições climáticas. E de maneira irônica, o clima desempenhou um papel fundamental no acidente no dia seguinte. Mas o filme optou por não incluir uma cena retratando a noite da equipe de rugby lá em Mendonça. E a inclusão dessa cena teria sido interessante, porque ela teria enriquecido mais o filme, proporcionando ao público uma compreensão mais profunda de alguns dos personagens em um nível mais pessoal antes dos trágicos eventos que se desenrolariam. E aí no filme, os corpos dos falecidos permaneceram sem um destino específico até o final. Mas na realidade, todos foram sepultados em uma vala próxima ao local do acidente pelas autoridades argentinas, claro, depois que encontraram eles. E aí eles escolheram a área que era considerada segura contra avalanches, para depois não vir uma avalanche e descobrir os corpos. E aí, durante o processo de sepultamento, um padre chileno esteve presente, só que a família dos falecidos não foi autorizada a participar, provavelmente devido à periculosidade daquele local. E assim, eu achei o filme perfeito, incrível, mas na minha opinião, essa cena deveria sim estar, até porque ela adicionaria uma camada mais emocionante, porque ia retratar esse aspecto comovente e complexo do destino dos corpos das vítimas e das dificuldades enfrentadas pela família na época que não puderam se despedir dos seus entes queridos. Acho que, provavelmente para efeitos dramáticos de ritmo ou coisa assim, esses aspectos que eu citei acima
foram deixados de fora. Só que o filme é bem fiel ao que ocorreu de verdade. Os locais, os atores, tudo é bem semelhante. Tanto que eles mantiveram os aspectos cruciais como o número de vítimas, que foi 12, e os resgatados, que foram 16. Até mesmo aquela questão da avalanche, né? Porque cerca de 2 semanas após a queda, as vítimas se reuniram nos destroços da aeronave e acabaram sendo soterrados por uma avalanche. E aí o avião e todo mundo fica embaixo de metros e metros de neve. E isso ocasionou na morte de mais 8 pessoas e feriu os sobreviventes que ficaram lá por dias. Isso também aconteceu na vida real. Então, isso tudo foi mantido no filme. Então, o filme foi feito com total cuidado e respeito às vítimas e aos familiares. Tanto que os membros que ainda estão vivos e os familiares elogiaram bastante. E se você ainda não assistiu Sociedade na Neve, corre para assistir porque está muito bem feito e é emocionante. Então essas foram as coisas que foram deixadas de fora, que eu falei aqui mais por aspecto de curiosidade. Claro, teria sido interessante se alguns desses aspectos tivessem sido incluídos no filme, mas isso não fere o que foi feito, muito pelo contrário. Já assistiram o filme? O que vocês acharam da história e já tinham ouvido falar desse acidente antes? Me conta aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!